Bom, pessoal, então vamos para as considerações finais aí, para a conclusão do teste, né? Então vamos fazer as contas aí em cima do que a gente fez. Então vamos pegar aqui primeiro a tabela com o economizador. Vamos medir aí decímetro cúbico, né? Vamos ver quanto que dá aí. Vamos colocar 18,221, né? Que foi o final, menos 18,187, certo? Aí a gente tem 0,034. Eu vou colocar aqui em cima aqui para não embolar a linha aqui. 0,034. Essa foi a diferença. Tá ok. E agora vamos pegar aqui no outro, sem o economizador. Vou colocar lá 18,283,4. Eu vou até deixar de lado o 0,4 aqui. Vamos arredondar para 18,283, né? Ele não vai aceitar outra vírgula aqui, vamos deixar de lado, não tem problema. Então, menos 18,221. Deixa eu ver se a câmera está correta, beleza. Então, beleza, 0,062. Vamos anotar lá. 0,062. Eu tô segurando a câmera na mão aqui, tá meio difícil, mas beleza. Esse foi a diferença do consumo. Tá, então deixa eu marcar aqui. Do consumo em decímetro cúbico. Beleza. E agora vamos fazer a diferença entre o peso. Vamos lá para 16,730. 16,730 menos 16,655. Nós tivemos 0,075. Vou colocar aqui embaixo 0,075. Tá, 0,075. Isso em gramas, né? Que a gente mediu. Vou colocar aqui em quilograma, pra gente saber aí. E aqui nós tivemos 16,655 menos 16,520. 0,135. 0,135. Tá. Então vamos lá, vamos para a conclusão aí. Beleza. Então, celular aqui. Então vamos lá. Nós temos agora o final que cada um consumiu, né? Vamos então já entrar aqui para a gente tirar a porcentagem, né? Vamos pegar aqui através de uma calculadora. Calculadora online aqui, a gente já vai ter a conclusão, né? Correta. Vamos lá. Deixa eu fechar. Tem uma propaganda aqui.
vindo uma calculadora ruim aqui. Beleza. Tinha aberto aí, não tinha visto essas propagandas, mas beleza, a gente já passou aqui. Vamos lá, vamos na calculadora para não ter erro, né? Então, a conclusão que nós vamos ter aqui, se a gente ver no peso, vamos fazer primeiro do decímetro cúbico. Então, vamos lá, para a gente ter o cálculo da porcentagem, quanto que economizou, né? Então, vamos pegar lá o valor de... Vamos arredondar, para não precisar colocar os zeros. Vou colocar aqui 34 por 62, certo? 62. Vamos calcular. Aí, ó. Aqui é 54, deu 54 ponto. Não sei se vocês estão vendo aí, acredito que sim. 54.838. Então, quase 55. Vamos arredondar para cima, né, para diminuir o nosso grau de economia. Então, se a gente arredondar para 55, né, nós tivemos 45%, né, essa é a diferença da porcentagem. Nós tivemos 45% de economia baseado no cálculo do decímetro cúbico, certo? Vamos validar essa informação no peso do botijão. Então vamos trocar aqui 75 aqui, certo? 75 contra 135. Calcular. Olha lá. Deu 55.555. Ou seja, deu a mesma média aqui do consumo do decímetro cúbico. Quase, né? Quase a mesma média. Então nós tivemos aí, pelo menos, se a gente arredondar aqui para cima, a gente teve 44% de economia bruta, certo? Então vamos colocar aqui que com o economizador a conclusão é que nós tivemos 44% de economia. Essa foi a consideração final aqui, certo? Então esse é o cálculo que a gente chegou, tá ok? Considerando novamente que de 1 minuto até 4 minutos, sem o economizador, por conta da proporção de chama que joga inclusive pelas laterais da panela, né, que é uma proporção de chama em excesso, né? E não só isso, porque o excesso faz a queima ficar pobre, né? É uma queima pobre, tem muita massa para pouco oxigênio, né? Então até 4 minutos aqui nós tivemos uma queima, um nível considerável, né? Chegou até 95 graus aqui, até 4 minutos. Muito mais rápido do que com o economizador. No entanto, a partir do 6º minuto, que é onde os dois atingiram aí, do 5º minuto, né? A partir do 5º minuto, que é onde os dois atingiram a temperatura aí, próxima à temperatura de ebulição, né? Nós já tivemos aí, os dois chegaram a bater 96, que é a temperatura de ebulição da água, e aí nós já tivemos aí uma melhora na estabilidade da chama, inclusive, né? Do que sem o economizador. Sem o economizador nós tivemos uma temperatura inclusive menor, mesmo ele chegando à temperatura de ebulição mais rápido, né? Pouca coisa, mas foi, né? E nós tivemos uma estabilidade maior, com 15 minutos os dois prevalecendo em 92 graus Celsius. Então nós podemos ver aí que o que o economizador faz basicamente aí é que ele consegue fazer com que não haja desperdício de gás,
né, e a queima seja mais rica, né? Então ele permanece consumindo menos com a mesma temperatura. A temperatura permanece consumindo menos quantidade de gás. Correto? Nós tivemos aí a média nesse teste de 44% de economia. Correto? Mesmo dando pouquinha diferença ali no nível da água, de 2 milímetros, né? Essa diferença, conforme eu já expliquei no vídeo anterior, é devido à quantidade de chama, a chama que vai aquecendo a lateral, porque ele chega a sair pela lateral da panela e ele aquece muito na lateral ali, fazendo com que consiga evaporar mais, né? Porque ele está pegando o nível superior da água, né? A lateral ali. Então ele evapore mais água do que o normal, né? Mas com o alimento sendo feito, nós teríamos a mesma quantidade no mesmo tempo que você leva para cozinhar, para fazer um arroz, por exemplo. Nós temos a temperatura tranquila, né? Próxima da temperatura de ebulição, né? Temos uma pequena margem de erro aí na temperatura, mas essa margem aí ela não é considerável, porque nós tivemos os dois cenários com a mesma margem de erro, né? Então, se desconsiderarmos aí, digamos aí que uma porcentagem pequena de margem de erro, 5%, a gente continuaria tendo aí os 40% tranquilamente. Então a gente teve uma economia de 40%, né? Nesse cenário. Isso lembrando que esse não é um padrão, tá, pessoal? Não é normal, não é regra que em todo local que for utilizado a gente vai ter a mesma quantidade, nessa proporção aqui de economia. Não. Nós fizemos uma média, inclusive a nossa cartela do produto, ela tem uma média de 35%, fala que até 35%, é menor do que esse teste, inclusive, né? Isso porque foi uma média que nós fizemos entre todos os inúmeros clientes que nós já vendemos, né? Já foi vendido muito aí no país todo, e essa foi uma média que nós tivemos, né? Então nós estabelecemos esses 35% e colocamos na cartela, mas tem clientes que chegam até a mais que isso, inclusive. Tem cliente que chegou até mais de 50%, né? Isso vai variar muito dependendo do tipo do fogão que a pessoa utiliza, né? Do tipo de alimento que a pessoa faz, da qualidade do gás que tem dentro do botijão. Tem botijão que é batizado, que os caras misturam coisas junto ali, né? No líquido ali, né? Que é colocado sob pressão ali dentro. Então isso vai variar muito, né? Tem gente que pode ter 10% de economia, tem gente que vai ter bastante, né? Ou tem gente que pode ter até menos, digamos assim, mas é muito difícil, né? Todo mundo vai ter certa economia. Nesse nosso teste a gente chegou a esse ponto, né? Se tudo o que a gente quer é que a maioria das pessoas aí cheguem também a uma economia nesse nível aqui, tá ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida estamos à disposição. E fica comprovado a partir de então aí, através do experimento, que é possível sim a gente ter um nível de economia utilizando o botijão residencial P13, né? Pode ser para mais ou para menos disso, né? Isso não quer dizer que no nível total do botijão, se eu pegar um botijão completamente cheio e fizer os testes aqui, pode ser que a economia seja totalmente diferente disso, tá? Pode ser que se eu pegar o botijão com menos ainda da capacidade do que eu fiz aqui hoje, que eu fiz com em torno de 20%, pode ser que eu tenha mais do que isso, ou pode ser que eu tenha menos, né? Mas numa média geral, pelo que a gente já vendeu, a gente sempre tem um resultado positivo. E isso foi confirmado aqui agora, não tem dúvida nenhuma. O vídeo, desculpa aí, ficou longo porque não tinha jeito de fazer sem gerar dúvidas, né? Sem ter pausas, né? No meio dos testes, não poderia ter. Então ficou assim, sem dúvida nenhuma, ficou concluído dessa forma. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço.